Boa noite, querido ouvinte conectado com a Rádio FEB, uma emissora da Federação Espírita do Estado da Bahia. É bom estarmos juntos, ouvindo, estudando, divulgando a nossa doutrina, o Espiritismo. Estamos falando da Casa da Caridade Irmã Elizabeth, Salvador, Bahia. Estímulo fraternal. Ó meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Paulo, Filipenses, de 4-19. Não te julgues sozinho na luta purificadora, porque o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Ergue teus olhos para o alto e de quando em quando contempla a retaguarda. Se te encontras em posição de servir, ajuda e segue. Recorda o irmão que se demora sem recursos no leito da indigência. Pensa no companheiro que ouve o soluço dos filhos, sem possibilidade de enxugar-lhes o pranto. Detente para ver o enfermo que as circunstâncias exortaram do lar. Enxotaram do lar. Para um momento, endereçando um olhar de simpatia à criança sem teto. Medita na angústia dos desequilibrados mentais, confundidos na eclipse da razão. Reflete nos aleijados que se algemam na imobilidade dolorosa. Pensa nos corações maternos torturados pela escassez de pão e harmonia no santuário doméstico. Interrompe, de vez em quando, o passo apressado a fim de auxiliares o cego que te tateia nas sombras. É possível, então, que a tua própria dor desapareça aos teus olhos. Se tem braços para ajudar e cabeça habilitada a refletir no bem dos semelhantes, és realmente superior a um rei que possuísse um mundo de moedas preciosas, sem coragem de amparar a ninguém. Quando conseguires superar as tuas aflições para criares a alegria dos outros, a felicidade alheia te buscará onde estiveres, a fim de improvisar a tua aventura. Que a enfermidade e a tristeza nunca te impeçam a jornada. É preferível que a morte nos surpreenda em serviço, a esperarmos por ela numa poltrona de luxo. Acende, meu irmão, nova chama de estímulo no centro da tua alma e segue além. Seu anjo da fraternidade, para o texto segue dominados de aflição, ignorância e padecimento. Quando plantares a alegria de viver nos corações que te cercam, em breve as flores e os frutos da tua sementeira te enriquecerão o caminho. Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Com essa mensagem que estamos dando início ao nosso programa de hoje, pedindo à espiritualidade amiga que nos auxilie, nos proteja e nos ilumine nessa tarefa, principalmente na primeira parte do nosso programa, e todo o nosso programa, claro, mas é o Evangelho segundo o Espiritismo, que faz parte da primeira parte do nosso programa, Explicando o Espiritismo. Hoje, o capítulo 9, Bem-aventurados os Pacíficos, com a nossa irmã Maria Zenaide. Boa noite a todos que nos ouvem nesse instante, os que aqui estão presentes, né, encarnados, desencarnados, e os que estão aí do outro lado, nos acompanhando, nos ajudando nessa tarefa de divulgação. Então, o capítulo trata justamente, né, são os brandos e os pacíficos, né, bem-aventurados a estes, disse Jesus. E ele inicia são 5 textos, na verdade um texto, injúrias e violências, e 5 psicografias. A afabilidade e a doçura, a paciência, obediência e resignação e a cólera. Então, esse capítulo, ele trata justamente da nossa condição
ainda, né, de pessoas. Na verdade, o texto revela, né, o nosso estágio, o nosso ser, como é que estamos, ao tempo em que, logicamente, orienta, inspirando para a mudança. Então, no texto, injúrias e violências, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Texto de São Mateus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Também de São Mateus. Sabeis que foi dito aos antigos: não matareis, e quem quer que mate, merecerá condenação pelo juízo. Eu, porém, vos digo que quem quer que se puser em cólera contra seu irmão, merecerá condenação no juízo. Que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá, né, ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Continua São Mateus, né, nesses textos. Então, a gente, nesse pequeno texto, quer dizer, pequeno, ou seja, de poucas palavras, porém, né, o Evangelho todo é assim. Uma só frase pode escrever livros e livros. Então, no que Jesus nos traz, não precisa chegar à culminância de matar, no sentido de eliminar o corpo físico, né, do outro. Mas a mínima ofensa é uma violência, aquela mínima no nosso jeito de pensar. Porque para Deus não existe pequena nem grande. Ofensa é ofensa e ponto. Então, olha como Jesus diz, no final do texto, ele diz: aquele que disser és louco, merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Eu, quando lia, ficava assim, mas meu Deus. E a gente diz tanto, né? Isso assim no dia a dia, assim, não digo se não é brincadeira, mas assim no modo de falar. Né? Assim, você está louco? Não diga isso não. Você está louco? Não fale isso não. Claro que essa é uma expressão que não está condenando. Mas o Evangelho já começa a nos chamar a atenção, né? É bom a gente prestar atenção para essas nossas, vamos chamar esses vícios de linguagem, que a gente vai falando porque ouviu falar a minha vida inteira. Desde criança eu escutei assim, aí eu adotei e lá venho e vou pela vida fora. É bom a gente prestar atenção, né, nas expressões que a gente usa no dia a dia. Claro que para Deus o que vale é a intenção. Por exemplo, a gente ouve até com certa frequência, a depender né, de quem você esteja. Hoje, por exemplo, à tarde, eu liguei lá a TV, naquela TV Senado, e tá assim, eu digo, ai meu Deus, eu nem aguento mais ouvir, porque Vossa Excelência, e aí lá vem, né, os impropérios. Quer dizer, usa a palavra Vossa Excelência, mas na verdade tá, né? A Vossa Excelência já é uma ofensa. Já vira ofensa. Porque a intenção não é de, né, elevar. É justamente o inverso. A intenção é justamente de derrubar, de maltratar, de pisotear. E é isso que conta para Deus, é a intenção. Então, quando São Mateus traz esse texto para a gente, ele diz aqui mais a interpretação dos Espíritos, né? Por estas máximas, Jesus faz da brandura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Né? Então, se é lei,
Lei é para ser cumprida, isso aí que a Sônia está lembrando. Lei é para ser cumprida. Ora, mas eu não fiz por mal. Bom, a sua intenção é o que vale para Deus, mas se você já foi advertido, se o Evangelho já está ali, né, lhe advertindo de que não deve, porque de algum jeito você ofende, então é importante começar a se dar conta para ir começando a se corrigir. Não precisamos ficar repetindo, né? Porque eu aprendi assim desde criança, desde não sei o que, na minha casa todo mundo faz. Sim. Mas agora está na hora de aprender de outro jeito, fazer de outro jeito. Uma vez que você já está sabendo que é lei. Né? E se é lei, primeiro é para ser cumprida e de quem transgrida. Porque se você transgride lei, vira escândalo. Não é? Estamos aí agora no Brasil. Né? É um escândalo atrás do outro, um escândalo atrás do outro. Não que esteja sendo agora cometidos né? Está sendo agora visto, descoberto. Agora tem propósitos para justamente, como diz, tirar, levantar, divulgar, sei lá. Enfim, ora, transgrediu a lei, você vai responder. Né? Você não pode estar sendo tratado da mesma maneira de quem não transgrediu. Se Deus é justiça, amor e bondade. Então, também com isto, não quer dizer que porque o outro errou, que também é algo que a gente sabe que não é esse o ensinamento de Jesus, o outro errou, o outro transgrediu, aí você vai ficar, né, como ele diz, se vangloriando que o outro fez, aí, tá vendo, não sei o quê, querendo massacrar mais, pisotear mais. Não. Ou até você usar os erros do outro para justificar seus próprios erros, né? Também não né? se deve. Não é isto que Jesus nos ensina, né? Ele até teve um momento que disse assim: atire a primeira pedra. Ora, a sabedoria de Jesus, né, a gente só tem que ouvir, calar, trazer para o nosso íntimo, porque quando ele disse, né, atire a primeira pedra, claro, se ele lia o pensamento de todos, se ele conhecia o estágio, né, infantil, precário, né, de todos que estavam ali diante dele e com as mãos cheias de pedra para apedrejar a mulher adúltera, né, naquela passagem da mulher adúltera. Ele sabia exatamente. Ora, se ela era chamada a adúltera, a pecadora, alguém era igual junto com ela. Né? Os que, né, a levavam ajudou ela a cometer o pecado. Mas, no entanto, o bom, o mais fácil, o que dá o prazer do orgulho é massacrar, é pisotear, né? Que infelizmente nós estamos nessa fase no Brasil. Né? Então é um se, né, vangloriando do outro e massacrando e pisoteando, enfim. Mas tudo isso terá um termo, porque, né, Deus sabe onde que Ele quer levar a nós, seus filhos. Então, como nada cai, nenhuma folhinha sem o consentimento, né, do Pai, tudo tem um rumo e nada está fora. A irmã Elizabeth tem um texto, naquele livro dela, Voz Angélica, quando ela diz: nada está fora do comando de Deus, absolutamente nada. Porque senão, porque a gente fica pensando, né, na nossa tolice, aí critica o outro, desmantela com a vida do outro e tal. Eu fico a pensar, digo assim, eu acho que Jesus deve botar a mão no queixo e ficar assim olhando, coitado. Não é? Coitado.
pouco esse que criticou, aí também já estava assim, também, não naquele mesmo fato, sei lá o quê, mas já aparecendo o nome. Só Jesus para aguentar a gente mesmo. A gente vê isso muito na espiritualidade, né? Quando a gente vem atender os espíritos doentes que estão passando por alguma dificuldade, eles procuram muito mais apontar os erros do outro. Ah, porque fez isso comigo, fez aquilo, eu estou com raiva, ela vai ver. E aí quando você abre a mente e permite que a espiritualidade te intua e começa a te revelar o que esse mesmo espírito fez com aquela mesma pessoa que ele está falando em outra vida anterior, igual ou até pior. E ela muitas vezes esquece a que fez, né? Só quer saber daquele momento ali que aquela pessoa revidou, ou enfim. E aí a gente vê isso muito, né? Muito demais. A gente não sabe, a gente realmente não sabe quem a gente é, né? Então é isso. O que o texto nos traz, injúrias e violências, é justamente isso. A brandura, que é, vamos dizer, é filha da bondade, né? Ser pacífico também é filho da compreensão, né? Porque para ser pacífico tem que ter um conjunto de virtudes interessantes que que torne o ser pacífico. São vários, né? Vamos chamar assim, vários comportamentos, várias atitudes para isso. Então, no texto, eu acho interessante quando diz assim, raca, porque aqui diz, né? Ai de quem dissesse raca com o irmão. Aqui diz que raca, entre os hebreus, termo desdenhoso, que significava homem que não vale nada. Entre nós a gente fala assim, aquilo ali, nem diz aquilo, o sujeito vira um objeto qualquer, né? Aquilo ali não vale nada. Olha como a gente faz, né? Com o outro. E se pronunciava cuspindo e virando para o lado a cabeça. Esse comportamento a gente ainda vê, né? Eu assim, tenho algumas lembranças assim, de criança, de pessoas bem idosas. Na época eu era criança, então era assim, ainda cuspia, virava para o lado, esse exato comportamento em relação ao outro. Então, tudo isso vai mesmo mais longe, pois que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser, o seu irmão és louco. Então, essa recomendação de Jesus, eu acho que ela movimenta uma energia profunda no nosso ser. Porque quando a gente vai olhar para as nossas atitudes do dia a dia, a gente acha tudo que é tolice, né? Desmerecer o outro, desmoralizar o outro, como é que diz? Criticar, ser ferrenho, né, com a moral do outro. Ora, se a gente se lembra, né, de que Deus é a centelha divina, que é o princípio, Deus é o princípio inteligente. E cada um de nós é exatamente isso. É o princípio inteligente em desenvolvimento. Então, Jesus já disse, né? Somos deuses. Claro, quando ele disse somos deuses, ele não está dizendo você é Deus, no absoluto. Não, somos deuses, porque nós somos criaturas de Deus, criadas por Deus. Então, eu olho para o meu irmão, que é uma centelha divina como eu sou, e digo que ele não vale nada. Então, Deus não vale nada. Que Deus criou, não serve para coisa nenhuma. Ora, é muita falta de tudo, né? É muita falta de respeito. E no nosso dia a dia, a gente vive e convive com esse tipo de atitude nos nossos lares, né? Basta uma discussãozinha entre irmãos ou entre um casal, basta uma coisa
coisinha tola. Cadê meu não sei o quê? Cadê meu clássico? Cadê meu computador? Cadê meu... Pronto. Isso já vira um transtorno dentro de casa. A falta da paciência que está aqui colocada, né? A paciência consigo mesma, a paciência com o outro. Nada disso é fácil. Aí assim, essa que está aí falando e tal, de jeito nenhum. Somos, né? Nós somos essa coisinha aqui maravilhosa de Jesus. A gente faz tudo isso. Mas o que é muito importante, eu acho que entre os espíritas, eu acho isso muito bom. Não é que a gente está achando que a gente já não faz isso ou não, aquilo não. Mas a gente já diz assim, eu já sei que tenho que ir moderando, que tenho que moderar. Então, diante do fato que às vezes vem que você diz, hoje fulano não me tirou do sério. A gente também precisa se permitir. Por quê? Porque eu tenho que admitir que eu ainda sou esse ser precário, mas ainda sou mais sombra do que luz. Significa que eu tenho muita ainda ignorância no meu ser e ainda me falta forças, porque não basta no intelecto, né? Diga aí, Sônia. Não basta no intelecto saber o que é certo e o que é errado, a gente sabe, todo mundo, de cor e salteado. Se mandar fazer a lista, a gente sabe tudo. Agora, praticar. Não é? Se tornar esse ser brando, se tornar esse ser pacífico, esse ser paciente, claro que é uma caminhada milenar. Então, a gente ainda age muito pelo instinto. Muito. Um dos textos que a gente viu, eu acredito que foi do Dr. Bezerra, ele diz que nós ainda estamos mais próximos do ponto de partida do que do ponto de chegada. Então, isso aí que você está falando, a gente ainda age muito mais pelo instinto, pelo impulso, né? A raiva chega, quando ela chega, Ave Maria. Para conter a danada da raiva, não é brincadeira, não. Né? E a gente faz sabendo que está fazendo errado, mas está fazendo. Fala, meu Deus, eu sei que isso está errado. Eu sei que eu não devo fazer dessa forma, mas eu não... Quando vejo, já fez. Né? O impulso deu conta de fazer. Então, é motivo suficiente para que a gente possa estar no mundo, como diz o próprio Evangelho. Estamos no mundo, precisamos viver as coisas do mundo, né, no qual estamos inseridos. Mas tudo que Jesus nos trouxe foi assim, o despertar. O que é que se você está no mundo, tá bom. Agora, olhe para esse mundo, o que é que ele traz, o que é que ele te oferece. E decida você o que você quer contribuir, né? Na verdade, é essa a nossa tarefa. Olhar o mundo como ele é, olhar como ele está. Quando a gente diz o mundo, é principalmente eu mesmo, minha família, né? Como está minha família menorzinha, meu pai, minha mãe, meus filhos, meu companheiro, companheira, seja o que for, mas olhar para a família maior. Cada cidade é uma família, né? Cada estado, né? Uma família. A nação é uma família. Então, como é que está a nossa vida nesse momento, né? Nosso contexto político, social, porque o político é... Toda vez que a gente toma uma decisão, toda decisão ela é do campo político. Toda ela. Então, nós somos seres políticos. Tá, e como é que está essa vida? Né? O que eu já absorvi? Quais os benefícios? Porque essa sociedade, por mais que eu diga que ela não presta, que ela é isso, que ela é aquilo, mas ela me trouxe muitas coisas boas. Né? Me trouxe até esse momento da vida, seja qual for a sociedade que eu esteja inserida. Né? Tem horas que eu fico assim, eu agora já aprendi a orar, quando eu ouço alguém dizer, não aguento mais este Brasil, que Brasil é esse? Os jovens dizem muito isso, mas também idosos.
Aí eu hoje já oro, digo, oh meu Deus, dá aí a compreensão que essa pessoa está precisando, né? Porque é justamente esta sociedade, como ela está, que me trouxe até esse presente momento da vida. O que esta sociedade lhe ofereceu? E agora, o que é que você vai... Qual é a sua contribuição? A sua contribuição é renegar a sociedade que você, né, que lhe acolheu desde o seu ventre, desde o ventre? É renegar? É dizer que não presta? Né? Então, seus pais também não prestam, sua família, você próprio? Não é bem, não pode ser esse o caminho. Não é esse o ensinamento do Evangelho. Não é? Contribuir. Qual é a sua parte? O que você deseja? O que você pode fazer para que este contexto melhore? Você não vai fazer tudo sozinho, não existe isso, mas faça a sua parte. Não é? Então, o texto, a gente, na verdade, o Espiritismo é isso, convida a gente, a todos nós, a estar ouvindo, né? Lendo com gosto cada texto. Olha que esse texto aqui, a afabilidade e a doçura, que faz parte do texto, a afabilidade e a doçura, só para encerrar, é um texto extraordinariamente belo. E ele diz aqui, bem no finalzinho, é um texto de Lázaro, viu? Foi Lázaro que escreveu esse texto. A afabilidade e a doçura. Ele fala da benevolência e ele finaliza dizendo assim: esse, ao demais, sabe que, se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana. Então vamos ficar com esse finalzinho, né, das palavras de Lázaro e pegue o texto, você que nos ouve. Pegue o texto, é o capítulo 9, e se beneficie quanto você puder, porque realmente é o que vale a pena. Que Deus nos abençoe. Amém.